Olá! No mini podcast de hoje eu vou comentar sobre os últimos episódios de Love Cowboys. O episódio 7 pra mim é de longe o episódio mais emocionante da série e ele já começa com o flashback da Hannah. E eu gostei muito de como esse flashback foi abordado, mostrando tanto a questão dela conseguir escrever música e de que ela gostava realmente disso, tanto um pouco da relação dela com os pais. E aí a gente acaba entendendo que os pais dela sempre apoiaram ela e também tem esse contraste sobre a relação da família da Hannah e da família do Garrett. E eu passei esse episódio inteiro com meu coração meio dilacerado, assim. O jeito em que eles ficam intercalando entre as cenas do pânico da Hannah e do Garrett também tendo em pânico, são, assim, muito boas. O jeito esse episódio inteiro, o jeito que ele foi dirigido, que as cenas foram cortadas, as montagens que foram feitas, nossa, impecável. E assim, essa questão da intercalação de cenas me pegou muito e eu acho que criou todo o mood do episódio e realmente estava sendo um direcionamento pra gente se preparar para o que ainda estava por vir. E eu estava super me sentindo assim dentro da história, como se eu estivesse lá, sentindo os mesmos sentimentos que eles. Eu amei a conversa que a Hannah teve com o professor dela, achei muito significativa, muito sentimental e eu adorei que ao mesmo tempo que eles estão comentando sobre arte, né, nesse caso a música, eles também estão falando sobre sentimentos pessoais. E sobre o que a música pode significar para as pessoas que estão ouvindo e para você que está escrevendo, como um diário para compartilhar realmente os seus sentimentos e deixar aquilo sair de você. Aí nesse app a gente tem a volta das narrações de Jules em relação ao hockey. E nossa, eu achei que ficou incrível nesse episódio. Realmente deu todo o clima ali para as cenas. E aí Jules narrava e era Garrett batendo no vidro. Eu achei que a narração ficou, tipo, muito, muito boa nesse episódio. Muito melhor do que no primeiro, em que Jules narra. E deu todo um ar dramático pra cena. E eu já estava meio nervosa, assim, porque eles só apanhavam do outro time. E aí o coitado do Birdie machucando a cabeça. E eu, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Aí depois tem a briga no vestiário, que eu particularmente achei necessária. Tanto o Garrett quanto o Logan estavam a ponto de explodir, porque eles não estavam sendo honestos entre eles e principalmente consigo mesmo, guardando vários sentimentos e remoendo aquilo. Então era óbvio que em algum momento eles iam explodir e ia ter uma briga. E aí depois dessa cena, né, a gente corta pros Hannah Garrett se encontrando na Green Room. E gente, o suspiro que o Garrett solta quando ele vê que a Hannah tá bem e que nada de ruim aconteceu com ela, coisinha linda, sabe. E realmente dá pra ver que só dele saber que ela tá bem, já tira um pouco o peso das costas dele. Dele tá ali, tipo, preocupado, né, com o pai, com a questão do time, ter brigado com o Logan. E, meu Deus, onde tá a Hannah? Será que ela tá passando mal? Aconteceu um acidente? Ele realmente estava nervoso por não saber como ela estava. E eu amei o corte de cena deles se beijando na frente do gelo, e aí, tipo, o pessoal dos times andando atrás. E toda a questão, tipo, do estádio em volta. Nossa, gente, muito High School Musical da parte deles. Por sinal, esse episódio e o 8 pra mim, tem umas cenas que super me lembram High School Musical. E eu gosto muito de como nessa parte do jogo, né, a gente consegue ver que o Garrett e o Logan, eles estão brigados, mas ali no gelo eles são realmente um time e eles estão tipo: "Ah, eu te ajudo, ninguém se mete com você, e vamos lá, é isso, somos uma família". Então eu realmente gosto de como eles colocam o jogo, que é super importante para os 2, meio que acima da briga. E em paralelo, né, a toda essa questão emocional que tá acontecendo no episódio, a gente tem o início da amizade da Ali com a Joana, e também é meio que nessa conversa inicial que elas têm, que a gente consegue perceber um pouco mais do que se passa dentro da Ali na questão de sentimentos e de namoro, sobre a referência dos pais dela serem o casal que ela super se inspira. E aí a gente tem a introdução do Hunter como Carter St. James. E confesso que eu já suspeitei assim de primeira, porque eu tinha visto um spoiler sem querer de que o Hunter estava na série. Só que eu não sabia quem era, então quando ele apareceu eu fiquei, deve ser esse menino aí, o Hunter. E assim, né, obviamente somos contra a violência nesse canal, mas eu confesso que eu estava: "Eita, olha lá o Garrett batendo no menino, ele meio que merece, né". Nossa, mas toda a tensão da cena foi super bem construída, tem a música tocando de fundo pra deixar você realmente dentro daquele ambiente, e aí você começa a ficar preocupado de: "Meu Deus, o que que será que vai acontecer agora?" E do nada o Garrett saindo do gelo. E aí tem a conversa do treinador Jansen com o Garrett, e nossa, uma das minhas frases favoritas da série tá nessa parte, que é quando o treinador fala pro Garrett: "Por que eu gritaria com você se eu quero que você me escute?". E nossa, pra mim isso foi total um contraste sobre o Garrett com a relação do pai dele, que ele tá sempre esperando alguém gritar com ele e humilhar ele nesse sentido de: "Não é pra você fazer isso", e só gritar, porque era o que ele estava acostumado conforme ele estava crescendo. E realmente era algo que ele estava achando que ia acontecer com ele, que o treinador ia gritar. Mas acaba sendo esse contraponto, e também a gente já consegue entender um pouco sobre a relação do treinador Jansen com os meninos, porque ele acaba virando um personagem super importante ao longo dos livros.
Aí eu estava indignada que a primeira vez que o Phil fala que tá orgulhoso, né, e faz um elogio pro Garrett, é porque ele bateu no Delaine. E sabe, que pai horroroso, meu Deus do céu. E eu tô tipo, gente, deixem o Bo e levem o Phil. E nessa conversa do Phil com o Garrett, eu achei importantíssimo como o Garrett se posiciona pro pai. E tipo, isso tá errado, não faz sentido você ter orgulho de mim porque eu bati no cara e tô suspenso por 4 jogos. E eu também acho que é nesse momento que o Garrett realmente percebe que chegou o momento de colocar limites reais pro pai. De que, nossa, não quero mais você na minha vida, não quero que você participe da minha vida, porque você nunca foi e nunca vai ser bom pra mim. E eu realmente acho que isso é muito importante, porque aí ele começa a se ver realmente distanciado do pai pela primeira vez. Depois a gente tem a cena do término, e toda a conversa que antecede isso tava me deixando de coração partido, do tanto que eu parecia que eu estava inserida na história. Os sentimentos que eles passam naquela cena são tão verdadeiros e reais. E eu gostei muito de como foi tratado e conduzido o término na série. Achei que fez bastante sentido com a história dos personagens. Gostei muito mais do que no livro. É a catarse toda acontecendo quando a Hannah usa a palavra assusta, onde ela claramente está se referindo ao fato do Garrett arriscar tudo por ela, e ele interpreta errado, como se ele fosse assustar ela. E isso dá um estalo dentro do Garrett, porque ele realmente acha que pode acabar como pai, que esse é o destino dele. E ele ama tanto a Hannah a ponto de jamais fazer com que ela passe por isso. Então, ele acha que a melhor solução é terminar com ela enquanto ele ainda pode, enquanto ainda realmente não feriu ela. De um jeito profundo, igual o pai dele fez com ele e com todo mundo ao redor. E eu realmente acho que esse sentimento do Garrett achar que ele pode ser igual ao pai, porque ele foi criado nesse meio, porque ele joga o hockey, porque o pai insistiu, é realmente algo que poderia ter sido mais desenvolvido no livro. E eu gosto muito dessa adição que a série trouxe pra gente em relação à parte sentimental do Garrett. E toda a sequência da Hannah na bicicleta, depois a ligação com a mãe dela, tava quebrando meu coração, mas ao mesmo tempo tava deixando ele quentinho. A ligação da Hannah com a mãe dela é extremamente emocionante. A metáfora que tem entre os sentimentos dela e a bicicleta, achei que foi uma sacada muito boa, porque geralmente quando a gente tá no nosso limite, é por uma coisa simples que gera esse gatilho dentro do nosso coração e faz com que a gente exploda e coloque tudo pra fora. E a parte que a Hannah fala que é tudo culpa dela e a mãe dela fica perguntando: "Mas o que você fez de errado? Você só foi pra uma festa?" Nossa, eu estava chorando muito, me debulhando em lágrimas. Esse episódio, assim, ele foi muito emocionante e muito lindo de se ver. Aí depois também tem a montagem final, né, sobre os 2 pensativos, sobre o término do relacionamento, a parte em que a Arya chega toda animada em casa, mas no segundo em que ela vê que a Hannah tá sofrendo, ela larga tudo e vai abraçar ela. Nossa, achei que isso mostra muito da conexão delas. E esse com certeza foi o meu episódio favorito. Eu adoro quando tem um episódio, assim, mais sentimental em séries que eu gosto. E realmente me mostrou muito sobre como toda a direção da série, né, a Luísa, eles estavam prontos para tratar esses personagens de uma maneira muito mais profunda. E, nossa, só fez eu imaginar como os sentimentos dos próximos protagonistas vão ser direcionados nas próximas temporadas. E, nossa, vai ser muito, muito bom. Aí temos o último episódio, né? E eu adorei como Off Campus trouxe a volta de cenas em paralelo e também sobre a questão da tela cortada. Acho que deixa tudo ainda mais dramático e também traz uma essência de anos 2000 que a série precisa, mas não é exageradamente colocada. Aí temos a famosa cena no vestiário, e eu tinha visto um spoiler, eu vi vários spoilers nesse dia, eu realmente devia ter me deslogado das redes sociais, mas eu não fiz. E aí esse spoiler, ele meio que dizia que: "Ai, tiraram a lei do campus, meu Deus, tiraram a lei". E eu realmente estava: será que tiraram mesmo?". Aí depois de ver isso, eu meio que fiquei preparada pra, ai, mudarem o que ia acontecer. Mas gente, eu não entendi pra que esse desespero todo. A lei estava ali, ela só não estava do jeito que é no livro. Mas ela estava ali, sabe, não entendi pra quê. "Nossa, meu Deus, mudaram tudo". Não mudaram nada. Eu adorei que ficou como uma questão de fofoca, assim, né, e começou pelo Dean, claramente um grande fofoqueiro, e eu realmente achava que a lei não fazia sentido com a evolução dos personagens ao longo dos episódios, e eu gostei muito de como foi tratada, porque ela ainda tá ali, mas de um jeito meio diferente. E depois a gente vê na conversa da Ali e da Hannah, meio que acaba sendo uma resposta pra esse questionamento de: "Ai, por que que eles mudaram isso?". A resposta tá ali nessa conversa. É nesse episódio, né, a gente também viu a adição da questão do Garrett com o conselho de hóquei universitário. Eu não sei se é assim na vida real, porque realmente esportes não é muito a minha área de conhecimento, mas eu gostei bastante, assim, deles mostrarem esse lado também sobre existem regras
existem coisas que a gente deve seguir para poder se tornar um bom profissional e para se manter ali na liga universitária. Mas eu tô curiosíssima para saber como é que vai funcionar nas próximas temporadas essa questão deles terem que recuperar todos os pontos, né? A gente já vê um pouco do Logan querer trazer o Hunter, mas será que eles vão trazer outros personagens? Como é que vai estar funcionando isso? Existe algum jeito deles, nossa, sei lá, ganhamos um jogo, duplicamos de pontos. Quero muito saber como é que vai estar funcionando essa campanha de hockey nas próximas temporadas. E nesse episódio, né, a gente já vê mais cenas do Dean, Tucker e Logan juntos, sem o Garrett estar no meio. E eu achei que isso fez muito sentido ser colocado logo no último episódio, pra gente também entender que esses outros personagens funcionam sem estar perto dos personagens principais. Já que, obviamente, eles também vão ser personagens principais em temporadas futuras. Na verdade, eles já são, né? Eles só vão ser protagonistas. Aí temos a grande proposta da Ali e do Dean, e eu sabia que isso ia dar errado, porque ele claramente já tava no Rival First e Rival Horror, e ela claramente tava nem aí pra ele, e falando, me manda uma mensagem depois que você concluir o acordo. E foi claramente o que gerou o desentendimento dela ficar com o Hunter de novo, porque quando ela vê o Hunter passando na frente dela, é quando o Dean tá ligando pra ela. Então ela pode super ter pensado, ah, ele cumpriu o nosso acordo, então ele tá me ligando pra falar que ele fez, então eu vou cumprir também. Aí por isso que ela provavelmente vai ficar com o Hunter. E uma coisa que eu também achei muito bonitinha foi a cena do Bo com o Dean falando sobre se declarar pra Ali. E o Bo falando, nossa, você realmente é diferente, vai lá, se declara pra ela, talvez dê certo. E, gente, ai, fico muito feliz do Bo estar participativo nessa questão, assim, dele poder ver o melhor amigo dele se apaixonando, sabe, antes do que vai acontecer com ele, né? E eu realmente acho que foi uma ótima adição colocar o Bo como amigo da Ali logo de primeira também e fazendo mais participação no círculo de amizades. Eu amei a cena da conversa da Ali com a Hannah nesse episódio. Achei muito especial. Acho que realmente mostra essa questão da conexão delas se entenderem mesmo sem trocarem palavras, e como elas realmente não forçam uma a outra a fazer aquilo que elas querem, ou tipo, ah, me conta isso agora, nem nada do tipo. A Ali falando que sabia que era a Hannah, a amiga, mas que não ia pressionar ela pra contar realmente o que tinha acontecido, que ela sabia que em algum momento a Hannah podia contar pra ela e ela estaria ali pra ouvir. E eu quero muito ver, gente, quando for na próxima temporada, a questão emocional da Ali, né? E a gente poder também ver a Hannah dando mais conselhos pra ela do que ela já deu nessa temporada. E nesse app, né, eles também colocaram um bando de easter egg. Tem a parte ali da revista, né? Que tá a foto do Garrett e do Logan. E aí tem score marcado, assim, em destaque. Aí temos Jules falando que tem amigos na rádio. E aí focando na cara do Logan. E claramente já é pra indicar como vai ser a segunda temporada. E eu tava, meu Deus, adoro o easter egg. Eu espero muito que na próxima temporada, no último episódio, também tenha detalhes, assim, pra gente ir sacando e entender o que eles querem trazer, mostrar pra gente. Eu adorei o diálogo da Hannah e do Garrett no gelo, uns queridos. Ele falando como ele realmente se sente em relação ao hockey, e a Hannah falando pra ele que agora que ele não tava com essa obrigação de jogar, ele podia estar em qualquer outro lugar, mas que ele escolheu estar ali no gelo, deve significar alguma coisa, né? De que, nossa, isso realmente é pra você, e é isso que você ama. E ela também falando do Logan. Gente, eu amo a construção de amizade de todos os personagens, acima de tudo, acima de qualquer casal nessa série. Realmente, Off Campus me conquistou pela questão do Found Family, e eu realmente acho que é isso que faz de Off Campus, Off Campus. Aí a sequência dessa cena, né, é o Garrett lembrando e vendo os vídeos ali de que foi o Logan que ajudou ele a se acalmar ali da briga. E aí eu tava assistindo assim, This is my family. E aí a gente tem a conversa finalmente, né, do Logan e do Garrett, o Garrett esclarecendo como é que funcionava a relação do pai dele, por que ele não gosta do pai, e o Logan parando, assim, tudo que ele tava fazendo pra realmente ouvir o amigo dele. A gente, muito, muito fofuchos, sabe? Só de pensar que eles, hoje em dia, né, na altura que a gente tá com os livros, eles são uma família. Ai, tudo de bom. Adorei também o discurso do Garrett pros colegas de time, ele falando o quanto ele realmente ama estar ali. Acima de tudo, né, ele acaba amando aquela irmandade, né, que eles têm, de estarem sempre ali um pelo outro. E a gente consegue já ver o brilho voltando ali pra ele, nessa questão de, ah, eu amo o hockey. E aí depois, quando ele vê o menininho lá torcendo, e ele poder estar meio que distante ali, vendo realmente o hockey, não participando ativamente, eu acho que foi realmente muito importante pra ele. Eu achei muito, muito especial essa sequência. E ele também fazendo o Logan, né, o capitão, enquanto ele não tá. E eu achei muito bonitinho. Eu quero muito saber também como vai estar na segunda temporada.
o Garrett fala, né, sobre: "Ah, enquanto eu não volto, o Logan vai ficar de capitão". Então eu realmente acredito que na segunda temporada a gente vai ver o Garrett como capitão de novo, mas será que eles vão colocar o capitão reserva pra ser o Logan e não o Dean? Quero ver o que eles vão fazer aí pra gente. Aí a parte do jogo acontecendo e a Hannah mandando mensagem pra Ali, tipo: "Vou cantar", toda a questão dela decidindo também: "Vou cantar", me lembrou muito High School Musical 1, na parte em que a gente tem o jogo de basquete, o declathlon acadêmico e a audição do musical acontecendo ao mesmo tempo. Obviamente, em off-campus a gente sabe que cada coisa vai ter seu tempo, mas não sei, me passou muito essa vibe, assim, das trocas de cenas e tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu adorei o Jim Ali dando uma de cupido. E eu gostei bastante também que quando o Jim fala: "Ah, a gente tem que ir", o Garrett realmente pergunta: "Como é que você sabe disso?". Porque em várias séries e filmes, realmente as coisas só vão acontecendo e você em casa se pergunta: "Meu Deus, como é que esse personagem sabia que isso ia estar acontecendo?". Porque o filme e a série não te dá uma explicação. E eu gostei que eles colocaram explicações dos mínimos detalhes. Aí depois temos toda a cena ali, né, do festival. A Hannah cantando, eu confesso que eu estranhei de primeira, porque eu estava esperando ser ou voz e violão ou voz e piano, e aí teve toda uma produção, assim, na música, né. Mas conforme a música foi seguindo, eu estava: "Gente, isso aqui é hit". É por isso que Hannah Wells ganha um Grammy aos 25 anos. E a letra da música é muito legal de você analisar, assim, tanto essa questão de você perceber que realmente eu sou hoje por causa de quem eu era, é a questão de amor próprio, e acaba sendo um pouco também de declaração de amor ali, né, porque eu sou um pouco de quem eu sou hoje, porque você entrou na minha vida e fez eu perceber coisas diferentes. Eu adorei muito a letra da música. Aí temos o Garrett com o Jeep dele ali esperando ela. Gente, como pode? Todos os melhores book boyfriends que tiveram seus livros adaptados dirigem um Jeep. É Peter Kavinsky, é Garrett, ai, os maiorais. E o desenrolar de toda essa conversa, né, do Garrett indo lá se declarar pra ela, adorei, gente. Adorei aonde aconteceu a cena, como foi acontecendo ele falando ali pra ela, e ela beijando ele. Me passou muito uma impressão, assim, quando eu estava assistindo, sobre a declaração do Ricky pra Nini em High School Musical: The Series, primeira temporada. Porque quando ele começa a falar ali, a Hannah tá tipo: "Garrett, parece muito que ela vai cortar ele", e tentar falar igual a Nini fala, de: "Ah, às vezes é melhor só beijar, não precisa ficar falando, falando, falando". E meio que acaba acontecendo um pouquinho disso mais pra frente na conversa. E eu fiquei: "Gente, isso aqui me lembra muito High School Musical: The Series". E eu amo como o Hannah Garrett realmente passa essa sensação de casados e de pais do grupo, posso dizer assim. E eu realmente acho que a história começar por eles foi a melhor decisão que a Ellie Kennedy teve na vida quando ela pegou um computador ou um papel, uma caneta e começou a escrever off campus. E aí a gente tem o grande finale com o Dean Ali e o Hunter. O Dean ali, coitado, tentando se declarar pra ela, e ela, tipo assim: "Oi, eu achei que você tinha ficado com outra pessoa, você não ficou com outra pessoa? Como assim, um relacionamento?". A revelação toda do Hunter, muito icônica. Achei que ficou muito legal, assim, ele entrando, e aí o Dean, tipo, percebendo: "Nossa, a Aly ficou com ele". Até a questão da irmã, que a gente ainda não sabe, né. Também a questão da briga, acho que pessoal deles. Aí do nada, a maior porrada, os meninos tentando separar, a Jules filmando tudo, as meninas tipo: "O que que tá acontecendo?". E eu chocada assistindo tudo, e estava rindo também horrores, gente, porque a parte dos meninos tentando separar o Dean e o Hunter, coitados. E nossa, gente, adorei o final, realmente. Obviamente, né, a Season 2 já foi confirmada que é do Dean e da Ali, e vamos ter a introdução da Grace e do Logan. Quero muito ver como é que vai funcionar essa introdução, se a gente já vai ver logo nos primeiros episódios a Grace, ou se vai ser uma coisa mais pro final da temporada, igual realmente tivemos o episódio 6 começando com o Dean e a Ali. Acho que tem muito a ser explorado na história da Ali e do Dean. A questão emocional deles, a gente tem que ver também o Hurricanes e a Dakota, gente, pra mim, esses pontos têm que estar na série. A questão da Ali descobrindo esse lado mais atriz dela. Nossa, eu tô muito animada. Eu não vejo a hora deles confirmarem a terceira e a quarta temporada. E Off Campus é hit. Pra mim, eles podem confirmar quantas temporadas eles quiserem, porque eu vou estar aqui assistindo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!